Veiga, doutora em História. Atualmente faço pós-doutorado no programa. Agradeço o convite. Pensando em direito, né, direito, cinema, fazendo essa relação, eu achei que o melhor a trazer aqui para vocês hoje, das coisas que eu tenho pesquisado, é uma fala sobre arbitrariedade, né? Sobre os homens que eu tive, que é esse cartaz aqui que está apresentado. Então é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, né? Bom, o filme, vamos dizer assim, que essa pesquisa que eu estou fazendo e essa apresentação discute um pouco a ordem do gênero durante a ditadura brasileira e a sua articulação moral com a imprensa, no que se refere à conduta estipulada para as mulheres, né? O foco está nos anos 70, o filme Os Homens que Eu Tive, né? De 1973, com direção da cineasta Teresa Trautmann, que é uma cineasta que hoje em dia a pessoa fala, mas quem é essa Teresa Trautmann? Justamente essa invisibilidade da Teresa tem a ver com a interdição do filme, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente está analisando aqui, está pensando na intersecção entre censura e moral, questionando, seria o aspecto moral um outro tipo de censura que não política, né? Quais as especificidades da censura voltada para uma didática social, determinabilidades e condutas de gênero, e qual o lugar da imprensa nessa lógica. Então eu parto de duas fontes distintas, tá? Que seriam os pareceres dos censores a respeito do filme, na liberação do filme e na interdição depois. E também os recortes, né, a crítica cinematográfica que saiu na imprensa daquele período, tendo como recorte realmente a grande mídia, né? Bom, o filme foi lançado em junho de 1973 com um grande sucesso. Ele foi lançado no Cine Roxy do Rio de Janeiro, que, para vocês terem uma ideia, hoje ele foi dividido em 3 salas, né? Então era uma sala assim para 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. E o lançamento foi um grande sucesso, um sucesso de bilheteria, salas cheias durante várias semanas, né? Foi lançado também em Belo Horizonte e na Semana da Pátria, né, de 1973, ele seria lançado em São Paulo. O que acontece? Quando ele está para ser lançado, saiu na imprensa, o lançamento e tudo mais, ele é interditado por questões morais. A justificativa é que uma senhora de Belo Horizonte entrou em contato diretamente com o ministro, na época responsável, né, pelo departamento de censura, Antônio Bandeira, e ele pessoalmente pediu a interdição, a censura do filme. Bom, aí várias questões, né? O filme foi liberado inicialmente para 18 anos e daí 3 meses depois interditado. Como o título sugere, né, a imagem aqui também nos aponta, Pete, que é a personagem principal, era uma mulher que mantinha relacionamentos amorosos, simultâneos ou não, com homens diversos de acordo com suas preferências e desejos. Pete era uma mulher casada. Então, esse segundo ali da direita para a esquerda, que é o Gracindo Júnior, né, que interpreta o Dodi, é o marido dela. Aqui aparecem 4 pessoas, mas ela se relaciona com mais 2 homens durante o filme, né? Então, a gente está diante de um movimento que era um movimento da contracultura, da liberação das mulheres, né, da liberação, o sexo livre como política também, como posicionamento político, não era só uma coisa assim, né, então agora, cultura, tal. Tinha todo um posicionamento político diante da repressão do regime militar, né? Eu falo regime militar, hoje em dia se fala muito em ditadura civil-militar, né? Só que, como diria o Marcos Napolitano, o tempo todo o poder teve realmente nas mãos dos militares, né?
poder efetivo. Bom, a Teresa Trautmann, ela tinha 22 anos quando ela lançou esse filme, né? E aí vem a repercussão disso na imprensa. Elias Heredo, no Jornal do Brasil, ele vai fazer uma primeira matéria que se chama Leila Darlene, Pitt e os Homens. Ali tinha uma coluna, né, sobre cinema. E ele vai dizer que naquele momento a gente estaria diante de um acontecimento histórico que era a primeira mulher cineasta do novo cinema brasileiro, né? Outras fizeram filmes antes, como Gilda de Abreu, e algumas, assim, pontualmente, né? Mas a Teresa Trautmann seria a primeira mulher depois do cinema novo, vamos dizer, na esteira aí do cinema novo, né? Em outras entrevistas, outras notícias falaram também sobre o filme, a Folha de São Paulo também, em agosto de 73, a Veja também em agosto de 73, na época que esses veículos não eram considerados ainda golpistas, né? Outros tempos, mas, enfim. A coluna do Sérgio Augusto, na Veja, vai dizer assim, mulher na câmera. Né? Então tem toda essa questão da mulher na câmera. Depois, nos anos 80, a gente vai ter isso com muita força em vários jornais. A gente vê reportagens sobre as mulheres fazendo cinema, que aí já é uma coisa mais difundida um pouco, né? E aí ele vai dizer 2 décadas de absolutismo masculino com as mulheres restritas à cozinha da produção cinematográfica, isto é, montando ou dando assistência aos varões, então absorvidos por uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então ele estava se referindo ao cinema novo, né? E ele complementa, agora surge Teresa Trautmann. Então, assim, a Teresa Trautmann, eu tive várias entrevistas, várias conversas com ela, né? Ela vai dizer que naquele momento ela não tinha essa restrição, pensar que seria a primeira mulher e tal, né? Ela foi descobrir isso no percurso aí do lançamento do filme, né? O interessante é que esse crítico, ele vai sugerir que parte, entre aspas, parte da personalidade de sua heroína, Pitt, Darlene Glória, foi inspirada em si mesma. Aí a gente vai começar a pensar em algumas questões, né? Ou seja, ele busca, num sensacionalismo, num senso comum, afirmar que além de uma mulher cineasta, a Teresa era também uma mulher liberada. Tem aquela coisa, a diretora, a personagem, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Dessa forma, ele simplifica e reduz a força autoral de uma mulher diretora. Né? Então, assim, ela fez um filme praticamente autobiográfico, né? Não precisou pensar um enredo mais elaborado. Enfim, no contexto cinematográfico da época, o predomínio era das pornochanchadas, né? Seriam filmes, em 1969 a gente tem a instituição da Embrafilme, né? A Embrafilme apoiando filmes que havia uma obrigatoriedade de exibição nas salas de cinemas de filmes nacionais, e aí a Embrafilme apoiando esses filmes. E Os Homens que Eu Tive é uma produção independente, mas que sai também nesses anos aí em concorrência com essas pornochanchadas e em diálogo com elas, né? Então, no caso do filme de uma diretora focado numa protagonista mulher com liberdade e desejo, a questão seria diferente para a lente da censura, né? Várias pornochanchadas ou filmes eróticos, né, dentro do esquema que se encaixaria Os Homens que Eu Tive, foram censurados também, né? Mas aí vamos pensar um pouquinho mais nisso. Junto com essa situação, com esse contexto, tem um debate em torno do movimento feminista. Né? Então, os anos 70, vamos dizer, que foi a grande explosão desse movimento em diversos lugares do mundo, né? O Elias Heredo, do Jornal do Brasil, voltando um pouquinho a ele vai tentar proteger a Teresa Trautmann desse estigma. O que ele vai dizer? Primeira mulher a realizar um longa-metragem no Brasil desde a década de 1950. Teresa Trautmann poderá reivindicar
um lugar na história do cinema brasileiro, no mínimo como a primeira realizadora a filmar entre nós com um ponto de vista nitidamente feminino. Classificar os homens que eu tive de feminista me parece apressado e, a julgar pelas distorções sectárias sempre presentes nos movimentos feministas, uma atitude talvez injusta. Um cinema feminino está longe do pensamento da autora. Ou seja, né, o estigma do feminismo. O que é uma mulher feminista? Podemos acionar vários adjetivos aqui, né? Mal amada, sapatão, né? Tem todo um estigma que vai se constituir num discurso contra feminista, né? Na entrevista com a Teresa Trautmann, ela disse que sim, que ela estava bem conectada com o movimento feminista, inclusive ficou muito amiga da Rosemarie Muraro, que era uma feminista também bastante conhecida na época e depois. Então, assim, ela desconstrói um pouco essa história de que ela não tinha nada a ver com o movimento, né? Até porque nos anos 70 a gente vai ter vamos dizer assim, um evento ali que é o lançamento do, entre aspas, cinema de mulheres. Tá? Então, essa expressão cinema de mulheres, ela aparece com frequência. A gente vai ter festival de filmes de mulheres, festivais, né, diversos, inclusive na Argentina também tinha La Mujer y el Cine. Então a gente está num contexto desse diálogo que as cineastas diretoras são chamadas a fazerem filmes que coloquem em cena protagonistas mulheres, que discutam com esse movimento feminista, né, e com os padrões sociais vigentes até aquele momento, e até hoje, na verdade. Mas, enfim. Aí, o que a gente vai ver aqui? Eu trago como contraponto o parecer de liberação do filme, tá? Acho que eu vou te pedir para acender um pouquinho aqui, porque já vimos, né, que senão fica... Prefiro não precisar de óleos. Bom, o parecer. Título: Os homens que eu tive. Classificação etária: 18 anos. Cortes: sim. Vedada a exploração comercial? Não. Cenas levianas da alcova. Linguagem vulgar e algumas palavras de baixo calão. Tema social: infidelidade conjugal. Personagem: psique. Vulgares e levianas. Mensagem negativa. Enredo: Pete, mulher leviana, deixa o marido, que também mantinha relações extraconjugais, e prossegue sua vida com vários homens. No final, ela engravida de um dos companheiros, fica muito feliz e comunica o acontecimento ao marido pedindo desquite. Cortes: no trailer, palavrão, porrada. Segundo rolo do filme, palavrão, filho da puta. Conclusão: trata-se de película com conteúdo amoral baseado no adultério. Opinamos pela liberação para maiores de 18 anos, com os cortes acima mencionados. Brasília, 1º de junho de 73. E aí o filme entra em cartaz, né? Bom, o parecer foi assinado por 2 censoras e um censor, que autorizaram a exibição do longa-metragem, pela ausência de cortes, né? Parece que o filme não causou um impacto tão grande nesses censores naquele momento, e depois ele vai ser censurado pelo general Antônio Bandeira, do Departamento de Polícia Federal. Bom, aí a história da senhora de Belo Horizonte e tal. A produtora do filme era bastante conhecida na época, a Herbert Richards. Ela buscou argumentos durante 7 anos para tentar liberar Os Homens que eu tive, né? Enviando cartas ao ministro da Justiça. Então a gente tem o acompanhamento, assim, tem várias cartas que são de 74, depois de 75 e vai indo, né? Entra nos anos 80 com a produtora tentando liberar o filme. Ela vai argumentar que Os Homens que eu tive está nessa esteira do cinema erótico, que ele dialoga com outros filmes que também são exibidos no Brasil, como Julius e Jean, né, que também é uma mulher, né, entre 2 homens, e assim vai, do Truffaut, né. Cita no argumento Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, e aí a gente faz um paralelo, né.
O filme do Jabor é de 72, ele foi interditado de cara e foi liberado no ano seguinte, sem cortes. Então, quando Os Homens que Eu Tive é interditado, o Tô Dando D Será Castigada já está sendo liberado, né? A atriz é a mesma, é a Darlene Glória, que no Tô Dando Des ela vai fazer a Geni, que é uma prostituta, e nos Homens que Eu Tive ela é a Pete, que é uma mulher casada e liberada, né? Então, tem todos esses argumentos que aparecem. A própria Teresa Trautmann, ela tem uma fala que ela vai dizer isso, que o filme dela foi interditado por ela ser uma diretora mulher, né, e pela personagem ser uma mulher casada. Então tem toda essa questão moral que vai permear o filme. Que agora até vou dizer aqui mais abaixo, que a Geni, ela está num lugar que é o lugar próprio dela. Ela está num bordel, ela é uma prostituta. Agora, como que uma mulher casada pode aparecer nessa situação? Né? Então tem esse contraponto desse binarismo, né, dos dois modelos de mulher. A partir do momento que o filme é interditado, aí os pareceres mudam de tom, né? Então vamos ver o discurso aqui de um parecer de 1975 diante das reivindicações da Herbert Richards, que vai se chamar, o filme aparece ali nesse parecer como Os Homens e Eu, que teria sido uma sugestão da própria censura, né? Fazer a troca do nome e tal. Aí, parecer 4680/75, título, Os Homens e Eu, classificação etária, não liberação. Enredo, mulher casada troca a segurança do lar e do marido por vida libertina, prostituída, até o dia em que resolve engravidar-se do último homem que tivera, quando reencontra com o marido, que sempre lhe dera cobertura para todos os atos de prostituição e pouca vergonha. Conclusão, filme amoral, pornográfico em sua mensagem, debochado, cínico, obsceno, que tenta, com um enredo mal feito, justificar a vida irregular de mulher prostituída. É um libelo contra a instituição do casamento, considerando como tal todas as investidas irregradas da insaciável mulher. É uma afronta à moral e aos bons costumes, em que pese os interessados terem subtraído os poucos palavrões existentes. É o mesmo filme que já foi objeto de exame e posterior interdição, Os Homens que Eu Tive, tendo sido apenas mudado o nome. A bem da moral, dos bons costumes, da instituição do casamento, da sociedade, das pessoas normais e de bem, somos pela caixa alta, não liberação. Aí, Brasília, maio de 75, nome do censor, João Ferraz. Então, gente, o âmbito técnico do julgamento cede lugar à expressão da opinião moralizante quase passional, né? O resumo do enredo do filme difere muito do texto daquele primeiro parecer da liberação. De acordo com esse parecer, a mulher que tem mais de um parceiro leva a vida não apenas libertina, mas prostituída, né? O filme, além de amoral, é, entre aspas, pornográfico em sua mensagem, não nas imagens, né? Porque se a gente for ver, Os Homens que Eu Tive, tem uma cena mais erótica de uma relação sexual, mas que pouco aparece, não aparece nada de explícito, né? Então, além de tudo, mostrando as investidas e regradas da insaciável mulher, né? Colocando-a num lugar que lhe é culturalmente negado. O brado em caixa alta pela não liberação encerra o parecer, sendo que o censor afirma querer proteger a moral e os bons costumes das pessoas normais e de bem, daquilo que seria uma anomalia, né? Bom, no sentido Foucaultiano de normalização, explorado também pela Judith Butler, fica evidente no discurso do censor, já que Pitt fugia de uma normalidade social que compreendia a vocação de submissão da mulher dentro do casamento. Curiosamente, a gente vê isso reemergir nos dias atuais, né? Para Butler, aí eu cito,
as práticas reguladoras que governam o gênero também governam as noções culturalmente inteligíveis de identidade. Ou seja, a coerência, já fechei as aspas, tá? A coerência que pode apresentar uma pessoa é regida por uma norma de inteligibilidade socialmente instituída e reiterada, né? As práticas perturbadoras da personagem questionam o domínio masculino, afrontam as regras de controle social do governo militar. O sexo, para Pitt, não estava ligado à reprodução, tampouco restrito ao casamento e à heteronorma. Seu prazer não encontrava motivos para ser reprimido. Isso representava um perigo social, né? O adjetivo também, né, obsceno, vai apontar aquilo que deveria ser escondido, que não deveria existir, na verdade, né? No final do parecer, a gente vai ver uma crítica ao enredo mal feito do filme, o que mostra um lado oculto na profissão do censor, né? Que se toma vaidosamente como crítico de cinema, apto a dar opiniões estéticas, além de decidir sobre a pertinência moral da obra. Sua profissão ligada ao cinema também teria um caráter artístico. Bom, aí outro parecer, ainda em 75, vai afirmar que o enredo fazia dessa, abre aspas, agressão aos nossos princípios de moral e bons costumes uma coisa simplesmente normal, fecha. Então, mais uma vez, isso ecoa, né? Isso não é normal, isso não é normal. Na mesma linha do outro parecer, também não há dúvidas, né? Abre aspas. O filme é totalmente caixa alta, amoral, contrariando os princípios que norteiam os critérios sensórios vigentes. Propõe constantemente a destruição da instituição do casamento. Estimula a prática do sexo livre e desmoraliza a figura da mulher casada. Fecha aspas. Né? Então tá aí a questão central, né? A abjeção fica por conta da representação dessa mulher casada que foge aos padrões sociais, designando zonas inóspitas, né? Inabitáveis da vida social, voltando a Butler, né? Que são densamente povoadas por aqueles que não gozam do estatuto de sujeito. Então, se a gente for pensar, a Pitt ela tem que ser eliminada enquanto sujeito. Enquanto sujeito não, porque ela não é, né? Então, enquanto possibilidade de vir a ser um sujeito que influencie em outros sujeitos, mulheres, né? Bom, agora Darlene Glória. Darlene Glória, então, a atriz que interpreta Pitt, que curiosamente depois do filme ela casa, vira evangélica, aí tem toda uma questão que ela quer proibir os direitos do uso da imagem dela, né? E depois a Teresa Trautmann entra porque tinha lá os direitos assinados, consegue ganhar e deteve os direitos sobre o filme, né? Então, ela protagoniza também a Genie, que eu já estava falando um pouco para vocês essa questão do lugar adequado e tal, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é essa relação entre atriz e personagem, né? Eu falei um pouquinho sobre diretor e personagem, né? Como o filme tendo sido tomado como autobiográfico por um dos críticos, mas frequentemente as atrizes eram relacionadas com as personagens. E é curioso porque a Teresa Trautmann escreveu o filme para Leila Diniz, né? Então, Os Homens que Eu Tive foi escrito para Leila Diniz, que era uma atriz bastante polêmica na época, né? Que era considerada o símbolo aí da mulher liberada daqueles anos, da Zona Sul Carioca, né? Vamos deixar bem claro aqui que a gente está falando de um filme que, como diria o Alberto da Silva, que também trabalhou um pouquinho sobre isso, ele cabe dentro desse contexto, desse cenário da Zona Sul Carioca, né? Dificilmente você consegue transportar esse argumento para uma outra localização, né? Então a Leila Diniz ela fazia parte daquele universo, né? Ela foi simbolicamente a foto dela grávida de biquíni, né? Foi a primeira mulher a expor o seu barrigão, assim, então tudo tinha que ser muito velado, né? Então a Leila ela vai rompendo assim socialmente com esses padrões.
E então o filme foi feito para ela. Aí o que acontece? Quando ela foi para um festival, ela está voltando, ele fazer uma escala, né? Para depois pegar o voo para o Brasil, o avião cai e ela morre nesse voo, né? Então foi, na verdade, um abalo geral na estrutura. O contrato já estava assinado, estava só esperando ela chegar para começarem a rodar o filme. E aí a Teresa conta que teve depois um período de luto, que ela não conseguia mais trabalhar, não conseguiria ver ninguém mais no filme que não fosse a Leila. E ela começa a fazer os testes, e foi fazendo testes com diversas atrizes e tal, até chegar na Darlene Glória. Só que a incorporação, vamos dizer, da Darlene nessa história fez mudar muita coisa. Por quê? Porque a Darlene era bem mais velha que a Leila. A Leila já era mais velha que a Teresa, né? E a Darlene era mais velha do que a Leila. Então um enredo que era para ter 20, fugiu ali, o elenco, que era para ter em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, passa a ser um elenco de 30 e poucos anos ali, né? E a Darlene, pelo que a Teresa fala também em entrevista, tem uma entrevista publicada na revista Estudos Feministas no começo desse ano, que é com a Teresa Trautmann, se alguém se interessar, tem online. Ela vai falar justamente isso, que a Darlene ela teve que fazer todo um trabalho de direção de atores com ela, porque ela carregava uma culpa que a Pitt não tinha. Né? Então ela fazia assim, ela rodava cenas, mas era uma mulher sofrida, que estava fazendo aquilo com uma crise e tal, e não era, a Pitt era uma personagem com uma leveza, né, diante dessa situação, muito tranquila. Mas enfim, aí a gente vai ver aqui uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo sobre o lançamento dos Homens que eu tive, tá? Que vai dizer o quê? Falar sobre a Darlene Glória mesmo. Se em toda nudez será castigada, Darlene Glória sofria na mão dos homens, a vingança veio rápida, pois em Os Homens que eu tive, estes é que sofrem sob a ação de seus caprichos. E olhe que os homens são os pães, como Gracindo Júnior, Arduino Colassante, Milton Moraes, Gabriel Arcanjo e Roberto Bonfim. É certo que o fato do diretor, dizei aqui, ser uma mulher, Teresa Trautmann, 22 anos, ajuda esta situação, mas Darlene vai mesmo à forra, pois além dos homens, tem a oportunidade de transar com Ita Lanandi, Annick Malville, numa história profundamente humana e sincera, de autoria da própria diretora. Né? Então, aqui também a gente tem toda uma riqueza assim, para analisar esse discurso. Eu coloco a crítica, né, provavelmente na época uma mulher, porque ela vai falar dos homens que são os pães, tal, posso estar errada, mas enfim. Os pães, né? Ele é um pão, era o homem bonito dos anos 70, né? Recomendava o filme e chamava o público para salas de cinema para ver a atriz Darlene Glória transar com atores e atrizes, né? Então, a Annick Malville no filme era irmã de Pitt. Então, assim, para ver que a crítica, na verdade, não é aquela coisa de uma análise aprofundada para depois, não sei, até hoje, assim, não sei como é que a gente poderia ver isso, né? Mas, enfim, a gente está falando de um discurso tendencioso que vai chamar para o sensacionalismo, né? Existe uma cena que remete a uma relação homossexual entre a Pitt e uma amiga dela, né, que elas aparecem debaixo dos lençóis fumando um cigarro e tal, mas também é a única referência que aparece, né? Bom, e daí vamos já para 1979, nas vésperas do relançamento. O filme foi relançado em 80, né? Voltando com Elias Heredo, do Jornal do Brasil, ele vai dizer, ele vai tocar em questões centrais, ele vai dizer: o filme, segundo Teresa, foi proibido por 3 motivos. Pelo título, aí, entre parênteses, o então ministro Antônio Portela propôs a liberação com o novo nome de Os Homens e Eu, mas ela recusou.
pela personagem feminina e por ter a direção assinada por uma mulher, né? Esta afirmação comprova a consciência de gênero sobre os motivos da interdição. Pouco investigado e analisado, o filme de Teresa Trautmann teve sua fortuna crítica restrita às reportagens da imprensa e aos documentos do Departamento de Censura. Pesquisas em jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, saídos em agosto de 1980, vão mostrar um novo momento. Tá? Então, liberado para exibição naquele ano, Os Homens que Eu Tive não causou o mesmo impacto sobre o público como havia acontecido 7 anos antes. Como podemos perceber numa crítica mais dura ao filme, né, que o tomava como ingênuo, descontextualizando de uma história de repressão e dentro das limitações cinematográficas daquela época. Então, uma coisa, o filme lá saiu em 73, a outra nos anos 80, né, que a gente já tem várias questões sendo colocadas, tem programas na Rede Globo de televisão, né, como TV Mulher, com a Marta Suplicy falando sobre sexo, ensinando as telespectadoras como se masturbar, né, etc. O seriado Malu Mulher também, né, da mulher liberada, que apanha do marido e depois se separa, que vai seguir a sua vida e todos os conflitos aí desse percalço, né, desse percurso. Bom, o moralismo se mostrava em toda parte, como numa pequena tira da revista Veja intitulada Mau Negócio. O texto informava que o filme havia ganhado notoriedade em 73 ao ser retirado de circulação pela censura, inclusive participou de festivais internacionais de filmes censurados, né, foi exibido fora do Brasil, mas perdia com o relançamento, narrando a história de uma protagonista, entre aspas, colecionadora de homens. Né? Então, ele continua: Os Homens que Eu Tive não transmite a menor sensualidade, é frio, esquemático e principalmente cansativo. Né? Então, essa crítica anacrônica desloca essa obra da sua historicidade, né? Não consegue perceber o efeito desses 7 anos passados. Bom, eu falei sobre a fortuna crítica, né? Mas de lá para cá as coisas mudaram um pouco. A partir de 2010, o filme começou a rodar num circuito acadêmico de pesquisa sobre cinema, né, em alguns congressos, teve algumas exibições. Eu usei bastante também em aula e apresentando em alguns eventos, né. A Teresa Trautmann também foi chamada para várias entrevistas, para participar também de eventos como palestrante. Então, acho que a gente teve uma retomada na esteira dos estudos sobre cinema e ditadura, né, que mobilizaram um pouco mais e que criaram um outro circuito de exibição alternativo. Né. Bom, o que chama atenção dentro desse circuito de exibição e das conversas que isso provoca, né, que o filme provoca, é justamente a questão da atualidade, né? As pessoas que assistem ao filme vêm dizer: nossa, mas que filme atual, né? Mas como que pode? É um filme assim que poderia ser lançado hoje. Ele tem todo um ritmo, né? Mais lento, né? Mais bossa nova, assim, né? Mais tranquilo. Mas é um filme bastante provocador, né? Mesmo nos dias atuais. Aí eu pergunto, né, será que o filme seria censurado novamente se houvesse essa possibilidade hoje, né? Talvez sim, no contexto que a gente está vivendo, né? Se política, religião e moral voltam a andar juntas na história recente do país, o desafio proposto pelo roteiro de Trautmann torna a crescer e faz desse filme um clássico da atualidade em termos de protesto e reivindicação. Seria Pitt porta-voz das jovens mulheres que vão às ruas reivindicar mais uma vez, o direito ao próprio corpo, como acompanhamos com o exemplo da Marcha das Vadias? Talvez também, né?
Contrariando um argumento do historiador Carlos Fico, provavelmente hoje ele não falaria mais dessa maneira, né, de 2015, ele propõe a existência de dois grandes tipos de censura durante a ditadura, que seria a moral, relativa a diversões públicas, entre elas o cinema, e a política, relativa principalmente à imprensa. A política relativa principalmente à imprensa. É a imprensa mesmo. Entendo que a interdição dos homens que eu tive nos ajuda a pensar numa indistinção entre os planos de uma censura política e outra moral, né? Já que a repressão política e moral andam juntas e constituem parte importante de um grande pacote, vamos dizer assim, de um plano repressivo dos regimes autoritários, como foi a ditadura brasileira, cujo rescaldo nós revivemos nos dias de hoje. Bom, o que eu pretendi analisar nessa breve apresentação foi a construção de discursos distintos sobre uma mesma obra, desde o seu lançamento, passando pelos anos de censura até o momento da liberação, em 1980. Enquanto a imprensa via inovação no fato da diretora ser uma jovem mulher, que colocava em cena uma protagonista liberta dos padrões conservadores impostos pela ditadura, a censura reproduzia e reiterava esses mesmos padrões, condenando o filme como um desvio dos papéis sociais pré-estabelecidos. Mais do que apenas imoralidade, era tomado como uma aberração em interpretações que não raramente confundiam realidade e ficção. Assim foi julgado e condenado nos bastidores da censura. Aí, retomando um pouco isso, a polêmica em torno da produção gerou uma aura de curiosidade e admiração em torno da cineasta e de sua obra, levando a um efeito contrário, provocando reflexões e debates em torno da atualidade da condenação moral sobre a personagem Pitty. A ausência de material analítico sobre a história do filme vai aos poucos sendo suprida, enquanto que ele lentamente alcança um número cada vez maior de espectadores e espectadoras, ávidos por representações que desafiem novamente padrões conservadores que insistem em se restabelecer. Então, bom, é isso, a gente conversa na sequência.